4. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, a parte final do versículo, ou a frase final do versículo. Atos 6 e 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a santa e eterna palavra do Senhor: no ministério da palavra. Vou repetir: no ministério da palavra. Amém? Tome assento, por gentileza. Ontem à noite, pela graça e misericórdia do Senhor, nós falamos sobre a oração, sobre o poder da oração. Mas ontem ainda eu falava aos irmãos sobre duas coisas que não podem faltar na igreja, que são justamente a oração e a palavra. Essas duas coisas não podem faltar na igreja. E sinceramente está faltando. Nós vivemos a geração do oba-oba. Nós vivemos a geração que não ama mais a palavra e não ora mais. Infelizmente isso é uma verdade. E eu falei ainda ontem, eu vejo que muitos irmãos estavam aqui ontem, então eu vou falar aquilo que eu falei, de uma frase de um grande homem de Deus chamado W. Tozer. Certa feita, alguém chegou até W. Tozer, grande homem de Deus, e perguntou para ele: o que é mais importante? Ou o que é mais essencial? A palavra ou a oração na igreja? W. Tozer então respondeu à pessoa que o perguntou. Ele falou assim, é interessante o que ele vai falar. Pergunte para um pássaro: o que é mais importante? A sua asa esquerda ou a sua asa direita? Ou seja, para você entender, a palavra e a oração são coisas fundamentais para a igreja. Não há vitória para a igreja sem palavra e sem oração. Não há igreja poderosa sem palavra e sem oração. Não há como a igreja alcançar os seus objetivos sem palavra e sem oração. Tire a palavra e a oração da igreja, haverá uma igreja fraca, uma igreja fria e uma igreja que não conseguirá vencer. Esta é a verdade. Então ontem eu falei sobre a oração e hoje eu vou falar sobre a palavra. E o tema da mensagem nesta noite é: por que a palavra não pode faltar na igreja? Este é o tema da mensagem nesta noite. Porque a palavra não pode faltar na igreja. Primeiro motivo, porque a palavra não pode faltar na igreja, porque a palavra é poderosa. Não, você não entendeu, vou repetir. Por que a palavra não pode faltar na igreja? Porque a palavra é poderosa.
corações. Aquilo que a psicologia não pode fazer, a palavra faz. Aquilo que a sociologia não pode fazer, a palavra faz. Aquilo que as religiões não podem fazer, a palavra faz. Porque Hebreus 4:12 diz: porque a palavra é viva e eficaz, e vai até a divisão da alma e do espírito do homem. A palavra é poderosa. É verdade. Você pode ler, ou o homem pode ler a revista Veja, nada vai acontecer. O homem pode ler a revista Época, nada vai acontecer. O homem pode ler, não sei se existe, na minha época existia, a revista Tititi, nada vai acontecer. Mas eu já ouvi pessoas que nunca entraram numa igreja como essa, mas um dia leram este livro e foram transformados pelo poder da palavra. Porque a palavra é poderosa. Eu me lembro então, meados de 1700 na Inglaterra, Deus levanta um pregador conhecido da história eclesiástica, conhecido da história da igreja, como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Seu nome, George Whitefield, que foi amigo de John Wesley, o tição tirado do fogo. Escute isso. Diz a história que George Whitefield, numa época que não tinha amplificação sonora, numa época que não tinha microfone, os historiadores dizem, creia você ou não, que a voz de George Whitefield podia se ouvir a 8 quilômetros de distância. Tamanha a autoridade que George Whitefield tinha na palavra de Deus. Conta a história eclesiástica, conta-se, escute isso, que certa feita George Whitefield está pregando no interior da Inglaterra, numa pequena cidade, e conta-se que um homem ateu, incrédulo, que odiava o evangelho, ele vai até onde George Whitefield está pregando, ao céu livre, ao céu aberto, e conta-se que aquele homem ateu, incrédulo, ele enche seus bolsos de pedras, na intenção de quebrar as pedras na cabeça do pregador. Diz a história, creia você ou não, que quando o homem ateu, incrédulo, com os bolsos do casaco cheios de pedra, para lançar no pregador, chega perto do púlpito que ele está pregando, aquele homem incrédulo e ateu, não resiste o poder da palavra, não resiste o poder da palavra, e se dobra de joelhos e começa a tirar as pedras do casaco e jogar no chão e a dizer: pregador, eu queria quebrar essas pedras em você, mas a palavra que você está pregando quebrou, 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 quebrou o meu coração de pedra, porque a palavra é poderosa. E o diabo sabe disso. O diabo não quer que você pregue a palavra, porque ele sabe o poder que a palavra tem. Primeiro motivo, porque a palavra não pode faltar na igreja, porque a palavra é poderosa. Mas há um segundo motivo, porque a palavra não pode faltar na igreja. Qual é, pregador? Porque a palavra não volta vazia. O que a palavra faz? Me ajude a pregar. O que ela faz? Não volta vazia. Aonde está isso na Bíblia, pregador? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. A palavra não volta vazia.
Aí eu me lembro, Eclesiastes, capítulo 11, você conhece mais do que eu. Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão conhecia o costume egípcio. O rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, na sua cheia, quando o rio Nilo, na sua cheia, inundava as terras, diz a história sobre a cultura egípcia, que os egípcios pegavam sementes e grãos e lançavam sobre as águas do rio Nilo. Aparentemente parecia que a semente se perdia, mas quando as águas baixavam, a semente germinava na terra fértil. Assim é a palavra. Aparentemente, quando você prega, parece que nada acontece, mas você não sabe que ela não volta vazia. Ao seu tempo a palavra germinará, ao seu tempo a palavra frutificará. Escute, eu prego a palavra há mais de 15 anos, pregando a palavra. Nunca estipulei para pregar, nunca cobrei para pregar. Vivo da fé, porque esse talento, esse dom de Deus que eu tenho, foi Deus que me deu. Eu vou pregar aonde? Se você quiser que eu vou pregar na cozinha da sua casa, eu vou. Na garagem da sua casa, eu vou. Eu não vejo se é igreja grande, se é igreja pequena, eu vou. Eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com essa palavra, e eu sei que ela não volta vazia. Eu me lembro, quando eu comecei o meu ministério, eu era garoto, e eu tinha o desejo de ser usado por Deus. O pastor, então, da minha congregação, me chamou um dia e disse: você quer fazer algo para Deus? Eu disse: quero. Então você vai ser o líder da equipe de evangelismo. E ele me colocou na equipe de evangelismo, e com muito custo, porque se tem algo que os irmãos não querem fazer, é orar e evangelizar. E eu fui então evangelizar com 2 amigos meus. E eu me lembro que todo sábado pela manhã, fazendo chuva ou sol, nós evangelizávamos um bairro distante daqui dessa cidade. E certa feita, isso há mais de 15 anos, quando eu comecei o meu ministério, eu já pregava nessa época. Claro que não com a experiência e a maturidade que Deus nos tem dado, porque quanto mais você prega, quanto mais você vai pregando e os anos vão passando, você vai adquirindo experiência. Mas não perca a unção. Experiência é uma coisa, a unção é outra, e você precisa ter as duas coisas no ministério. Então eu me lembro que há mais de 15 anos atrás, dessa equipe de evangelismo, eu fui com meus 2 companheiros num bairro distante, e eu me lembro como se fosse hoje o que aconteceu. Eu cheguei na casa, ou me deparei com o quintal de uma pessoa. Eu me lembro que era uma cerca de madeira, e dentro do quintal havia um homem. Estou falando que a palavra não volta vazia. Havia um homem de bermuda, com tatuagens e com um facão na mão, cortando alguns pedaços de madeira. E eu então disse para ele: amigo, Jesus te ama. Quando eu falei para aquele homem mal encarado, com tatuagens e com facão de sua mão, que Jesus o amava, aquele homem olhou para mim e me chamou de tudo menos de bonito. Quando ele falou isso, eu não baixei a guarda. Eu estava cheio de Deus naquela manhã. Eu estava cheio de Deus, eu estava me consagrando naquela manhã. Eu apontei o dedo para aquele homem e eu disse para ele: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Quando eu falei essas palavras, eu me lembro que eu pude ver um sentimento de ódio no olhar daquele homem. Ele segurou com mais força aquele facão, olhou para mim naquela manhã de sábado e disse: você vai ver a obra que eu vou fazer agora na tua vida. E veio correndo na minha direção com aquele facão. Você deve estar pensando que eu levantei a mão, repreendi e caí endemoniado. Amados, eu vou confessar que quando aconteceu isso rapidamente, eu pensei, eu me lembrei de Elias, do profeta Elias. Mas não de Elias orando e o fogo descendo, não. Eu me lembrei de Elias correndo de Jezabel. E eu pensei rapidamente comigo: se Elias, que era profeta e orava e o fogo descia, correu de Jezabel, nesta manhã eu vou correr também. E eu corri naquela manhã, perdi folheto, perdi Bíblia,
Naquela manhã de sábado eu fui medalha de ouro. Pergunte para mim por que eu fui medalha de ouro. Não, pergunte para fraco. Por que eu fui medalha de ouro? Por quê? Porque a medalha de prata e de bronze eram meus dois amigos que também correram naquela manhã. Correram naquela manhã. Quando eu era garoto, eu assisti um desenho chamado Papaléguas, que fugia do coiote. Só faltou eu fazer o que o Papaléguas fazia nos desenhos animados que eu assistia na década de 80. Eu fugi, eu corri naquela manhã, mas a palavra não volta vazia. 2 meses depois, quanto tempo? 2 meses depois, eu tinha me esquecido da experiência do homem do vagão. E eu me lembro que eu recebi um convite domingo à noite para pregar na igreja, no mesmo bairro, na mesma localidade. Era domingo, Deus tinha me dado aquela mensagem do azeite, que estava no azeite. Eu não vi a hora de pregar. Quando eu estava pronto para pregar, eu abri meus olhos e vi sentado no último banco. Crente não adivinha, mas imagine quem era. Me ajude a pregar. Imagine quem era. Imaginou? O homem do facão. Quando eu vi o homem do facão, eu perdi a mensagem. Eu fechei o olho e disse: Senhor, tenha misericórdia. Esse camarada aqui. E eu pensei, será que ele trouxe o facão? Ou será que ele deixou o facão em casa? Eu pensei, Jesus, eu não quero correr deste homem de volta. Mas eu me lembro que naquela noite de domingo, o Espírito Santo que estava lá e está aqui nessa noite. Não, você não ouviu, vou repetir. Naquela noite de domingo, o Espírito Santo que estava lá e está aqui nesta noite veio no meu ouvido e falou: larga a mão de ser covarde e prega a minha palavra. Naquela noite eu preguei a palavra, e creia você ou não, quando eu fiz o apelo, aquele homem veio chorando e aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. Por isso a palavra não pode voltar. Mas há um terceiro motivo porque a palavra não pode faltar na igreja. Porque a palavra se cumpre em nossa vida. Porque a palavra se cumpre em nossa vida. Aonde está isso na Bíblia? Jeremias, capítulo 1 e versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Por isso ela não pode faltar na igreja. A palavra que não se cumpre é do homem. A palavra que não se cumpre é do político corrupto. A palavra que não se cumpre é a palavra do homem aqui na terra. Mas quando Deus fala através da sua palavra, ela se cumpre. Ela se cumpre. Por isso a palavra não pode faltar na igreja. E tem um porém. Pode até ser algo que foge da lógica humana. Quer ver? Ezequiel 37. Deus leva Ezequiel uma visão a um vale de ossos secos. Aonde? E Deus diz para Ezequiel: pode viver esses ossos? Ezequiel é sábio e diz: tu o sabes. Mas Deus diz para Ezequiel: profetiza. Ezequiel profetiza sobre a palavra de Ezequiel. Os ossos começam a se juntar, porque a palavra se cumpre. Mesmo que seja contra a lógica humana. Por isso a palavra não pode faltar na igreja. Não importa que as pessoas digam que não vai se cumprir. Não importa que as pessoas digam que você nunca vai chegar. Se Deus falou através da sua palavra, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu me lembro, numa cidade pequena, havia uma irmã que acreditava na palavra. E ela orava. Um dia à tarde, domingo à tarde, ela estava orando.
falou com ela: se eu pedir para você fazer algo que foge da lógica humana, você faz? Ela disse: eu faço. Então saia pelas ruas da cidade, eu quero te usar, porque a minha palavra vai se cumprir, mesmo contra a lógica. E ela saiu, e ela andou pela cidade. Deus levou ela para um lugar deserto, um lugar ermo. E quando ela chegou naquele lugar ermo, naquele lugar deserto, Deus falou: é aqui que eu quero te usar. E ela disse: Senhor, não tem nada nesse lugar. E Deus falou com ela: olhe bem, olhe bem. E ela disse: a única coisa que eu estou notando é uma pedra. E Deus falou com ela: fala a minha palavra para essa pedra. Senhor, é uma pedra, não fala a minha palavra, não questiona, apenas fala a minha palavra. E ela ergueu o dedo e com toda a força do seu pulmão, ela falou a palavra de Deus: pedra, no dia que se chama hoje, eu mudo a tua história. Para que a irmã foi falar aquilo? Dois irmãos, com a língua mais comprida que esta minha gravata, estavam passando na hora e viram a irmã falar com a pedra, e foram correndo contar com o pastor. Aqui não tem, né? Só na minha região que tem. Foram contar com o pastor colocou a mão na cabeça, chamou ela no gabinete, e o pastor perguntou: é verdade que você falou com a pedra? É verdade. O pastor tirou um cartãozinho e disse: a irmã precisa procurar esse psiquiatra, porque a irmã está com problema mental. A irmã segurou o cartãozinho e disse: pastor, de respeito, porque eu sou da ovelha, mas eu falei com a pedra, porque Deus mandou. E eu reconheço a voz de Deus. Mas o pastor não quis saber. Ela ficou proibida de profetizar. 2 anos, quantos anos? 2 anos, motivo de zombaria e de risos na cidade. As crianças olhavam para ela: lá vai a mulher que falou com a pedra. 2 anos, quantos anos? Mas quando Deus fala, Ele vela em cumprir a sua palavra. 2 anos ela está orando, e Deus falou com ela: vá na igreja hoje, que hoje eu vou cumprir a minha palavra na sua vida, e vou provar que sou Deus na sua vida. Vista o melhor vestido e vá para a igreja, porque hoje eu vou cumprir a minha palavra, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Quando ela chegou ao longe, ela notou que havia caravanas, ônibus, era congresso de ciclo de oração. Porque quando Deus vai te dar vitória, Ele não vai te dar vitória na cozinha ou na lavanderia para que ninguém veja. Quando Deus te der a vitória, Ele vai te dar vitória na sala de estar, para que todos vejam que Ele é Deus na tua vida. Escute isso. O culto começou. Entra na boca do leão, sai da boca do leão. Entra na cova e sai da cova. 350 anos depois, passaram para a pregação. É claro que o pastor, quando viu o irmão, mandou o diácono, o pastor na carne, mandou o diácono no osso, ficar segurando a irmã, ou ficar perto da irmã para que ela não entregasse uma profetada. E o culto começou. Então o culto se desenrolou. Chegou a hora da palavra. A hora do quê? O pregador convidado conta a história. Crê você ou não? Eu creio por você se você não crê. Conta essa história que o pregador convidado pegou o microfone, olhou para o tema do congresso que dizia: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E ele disse para o pastor: pastor, o tema é lindo, o esboço está aqui, mas eu estava orando no hotel e Deus falou: você não vai pregar o tema, você vai contar o teu testemunho, o que eu fiz na tua vida. E o pregador disse: pastor, o Senhor me fez lembrar nessa tarde que há 2 anos atrás eu não era pregador, eu era um criminoso, um bandido. E incrível que pareça, o Senhor me fez lembrar nessa tarde, enquanto estava orando, que era nesta região aqui, nesta localidade, que eu estava fugindo da polícia. Entrei no mato fugindo, com o revólver 38 na cintura, desesperado, sem esperança. Sentei no lugar, e pastor, é interessante, eu tirei o revólver, coloquei na minha fonte, na minha cabeça, olhei para o céu e disse: Deus, se
filho. E pastor, é interessante que eu estava sentado atrás de uma grande pedra. Eu estava sentado atrás de uma grande pedra. Antes que eu puxasse, escute, antes que eu puxasse o gatilho, eu não sei de onde, eu ouvi uma voz, não sei se do céu ou da terra. Eu ouvi uma voz que dizia: pedra, nesse dia eu mudo a tua história. Quando o pregador falou isso, o pastor já estava de joelhos dobrados, segurando o paletó do pregador e dizendo: a voz é aquela irmã lá, ela é a voz, ela é a voz, ela é a voz, ela é a voz. Diz a história, creia você ou não, que Deus tomou o pregador e Deus tomou a irmã. Eles correram e se abraçaram na nave do templo. Agora vem a parte melhor. Se você não glorificar Deus agora, se você não glorificar Deus agora, quando os dois se abraçaram na nave do templo, o espírito de profecia, quem? O espírito de profecia tomou os linguarudos que ficaram 2 anos falando da irmã, e eles iam para o banco e diziam: banco, você vai ser pregador. Diziam para a cadeira, você vai ser uma pregadora. A palavra se cumpre, a palavra se cumpre, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Se coloque de pé, adorando, exaltando, glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Por isso a palavra não pode faltar na igreja. Mas em muitos lugares não há mais pão, não há mais comida. E se há comida, tem que falar aqui, a comida é estragada. Meu Deus, tremendo. Mas eu ainda estou pregando para uma igreja que tem paladar, que não come comida estragada. Eu estava conversando com o pastor dessa igreja ontem. Nós vivemos uma época que nós temos que tomar cuidado com quem a gente convida para pregar aqui nesse lugar. E o pior de tudo, vivemos uma geração pobre de Bíblia, não sabe nada da Bíblia, o básico não sabe. Por quê? Não vem na escola dominical, não vem no culto de terça, não vem no ensinamento, não lê Bíblia, não procura conhecer a palavra. Aleluia, Deus. Aí esses dias alguém telefonou para mim: eu sou pentecostal, eu creio em profecia, eu creio em revelação. Mas a irmã, quando ligou para mim, perguntou: você vem pregar na minha igreja? Eu venho. Você profetiza? Revela. Sabe o que eu respondi para ela? Eu prego a palavra, serve? Eu prego a palavra, serve? Aí esses dias, nós estamos sendo de outra igreja, está sendo gravado isso aqui. Estou dizendo a Assembleia de Deus, nós estamos falando da casa dos outros, na igreja que eu congrego. Alguém me indicou para pregar no culto de Vitória, e o dirigente do culto da Vitória aqui nessa cidade disse: não, é muita palavra, é muito ensino, nós queremos no culto de Vitória, opa, profecia, revelação. O que é isso? Daí não sabe nada de Bíblia. Aí as heresias ganham. Mas eu peço a Deus que o Senhor traga um avivamento para a igreja, através da palavra, através da palavra, através da palavra, através da palavra. Quem está sentindo Deus aqui? Eu não vim trazer aqui nesta noite uma mensagem para mexer com o teu emocionalismo, não. Porque nós vivemos uma época, uma geração de pregadores emocionalistas. Não, eu vim trazer aqui uma mensagem que amanhã você ainda remoa ela e pense: a palavra não pode faltar na minha vida.
à procura de você para fazer a diferença nessa última hora. Quem quer? 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 Só quem quer? Através da palavra. Só quem quer? Através da palavra. Se você quer, com a permissão do pastor, eu quero orar para a sua vida. Só se você quer. Só se você quer. Não tem ninguém? Se tiver só uma pessoa. Quantas? Só uma, já valeu a pena. Não tem ninguém? Não tem ninguém que quer fazer a diferença com a palavra? Não tem ninguém? Não vou insistir, porque é bom demais.